Às vezes, a generosidade é confundida com fraqueza, e o silêncio de quem provê é interpretado como cegueira. Eu acreditei que, ao oferecer um teto e segurança financeira para a família da minha esposa, estaria construindo uma rede de proteção e amor para minha filha. No entanto, descobri da pior maneira possível que o veneno pode ser destilado por aqueles que sentam à nossa mesa e vivem sob o nosso teto. Esta é a história de como o meu maior ato de bondade se tornou o palco de uma traição cruel, e de como precisei destruir o castelo que eu mesmo ergui para resgatar a dignidade da minha pequena. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu sempre acreditei que a família era o alicerce de tudo. Talvez por ter crescido em uma casa onde o essencial muitas vezes faltava. Projetei no meu sucesso financeiro a missão de ser o provedor não apenas da minha esposa, Letícia, e da nossa filha, Clara, mas de todos ao meu redor. Quando minha empresa de consultoria tributária finalmente decolou e os números na conta bancária começaram a subir de forma consistente, não hesitei. O primeiro grande investimento não foi um carro de luxo ou uma viagem para a Europa. Foi a dignidade dos meus sogros, Adalto e Ivone. Eles viviam em um apartamento úmido e apertado na periferia, sufocados por dívidas de cartões de crédito e pelo descaso da outra filha, Patrícia, que sempre foi a queridinha, mas nunca moveu um dedo para ajudá-los. Eu mudei tudo isso. Comprei uma casa ampla no bairro Jardim das Acácias, um lugar onde o sol batia na varanda todas as tardes e o silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros. Eu não apenas terei o teto, eu assumi as parcelas do financiamento, o IPTU, o plano de saúde e até a conta do supermercado, que era entregue religiosamente toda segunda-feira. Fiz isso por gratidão a Letícia e porque, ingenuamente, pensei que estava protegendo minha filha, criando para ela um ambiente de amor na casa dos avós. Como eu estava errado. Naquela terça-feira abafada, o ar estava denso, prenunciando uma daquelas tempestades típicas do interior paulista. Saí de uma reunião de fechamento de contrato mais cedo do que o previsto. O vento soprava forte, balançando as copas dos ipês na calçada, enquanto eu estacionava o carro a uma quadra da casa deles. Decidi fazer uma surpresa. Clara tinha passado a tarde lá, como costumava fazer 2 vezes por semana, enquanto Letícia estava no consultório odontológico. Eu imaginava encontrá-la rindo no jardim, ou ouvindo alguma história de Adalto sobre os tempos da ferrovia. O portão eletrônico deslizou com um ruído metálico familiar. O cheiro de grama cortada e de café fresco, que geralmente emanava da cozinha, parecia alterado por algo mais ácido, mais agressivo. Assim que pisei na varanda, o som de uma voz estridente me paralisou. Era Ivone. Mas não era a Ivone doce que me servia bolo de fubá com um sorriso submisso. Era um grito carregado de um desprezo que eu nunca imaginei que ela possuísse. Eu já disse que não quero ver um pingo de gordura nesse prato, garota inútil. Esfregue isso direito ou você não vai sair daqui hoje. As palavras cortaram o ar como navalhas. Meu coração disparou. Senti uma pressão insuportável no peito, o sangue pulsando nas têmporas. Aproximei-me da janela da cozinha, que dava para a área de serviço. O cenário que vi destruiu qualquer resquício de respeito que eu ainda nutria por aquelas pessoas. Minha pequena Clara, de apenas 9 anos, estava em cima de um banquinho de plástico, com as mãos mergulhadas em uma água ensaboada e suja. Ela chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto avermelhado e caindo dentro da pia cheia de louças engorduradas. O avental dela estava encharcado, e seus braços finos tremiam sob o peso de uma panela de ferro pesada demais para o seu tamanho. Adalto estava sentado na mesa logo atrás, palitando os dentes com indiferença, enquanto assistia ao jogo de futebol na TV de 55 polegadas que eu havia dado de presente no último Natal. Ele nem sequer olhava para a neta, mas o pior ainda estava por vir. No canto da cozinha, Patrícia, minha cunhada, estava encostada no balcão de granito, segurando um copo de suco gelado. Ao lado dela, seus 2 filhos, Enzo e Valentina, estavam sentados confortavelmente, rindo e apontando para Clara.
Olha só a Cinderela da família, disse Valentina, com um tom de escárnio que não condizia com uma criança de 12 anos. Minha mãe falou que, já que o seu pai se acha o dono do mundo, a gente tem que mostrar para você o que é trabalho de verdade. Lava logo isso, Clara, gritou Enzo, chutando levemente o pé do banquinho onde minha filha se equilibrava. Se você quebrar alguma coisa, a vovó vai tirar o seu tablet, sabia? A risada de Patrícia foi o estopim. Ela olhou para a própria mãe e disse, sem o menor pudor, pelo menos para alguma coisa essa menina serve, né, mãe? Já que o Renato gasta tanto dinheiro aqui, o mínimo que a filha dele pode fazer é poupar a gente do trabalho doméstico. Ela tem que aprender desde cedo que dinheiro não compra tudo. Eu estava em choque. Senti um frio percorrer minha espinha, transformando minha fúria em uma frieza calculista. O mundo parecia ter entrado em câmera lenta. Eu via cada detalhe. A mancha de molho de tomate na camiseta favorita da Clara, o olhar de superioridade de Patrícia, a apatia covarde de Adalto. Eles não me viam apenas como um provedor. Eles me viam como uma conta bancária sem rosto, alguém que eles podiam explorar enquanto humilhavam a pessoa que eu mais amava na vida. A porta da cozinha estava entreaberta. O rangido da dobradiça foi abafado por um novo grito de Ivone, que agora batia com a palma da mão na bancada, exigindo que Clara terminasse de limpar o fogão. Minha filha soltou um soluço sufocado, tentando alcançar os botões do eletrodoméstico com um pano encardido. Foi nesse momento que eu decidi que o tempo da benevolência havia acabado. Entrei na cozinha sem dizer uma palavra. O silêncio que se seguiu foi absoluto, interrompido apenas pelo som da TV. Ivone empalideceu instantaneamente. A mão que antes gesticulava com agressividade agora tremia ao lado do corpo. Adalto quase engoliu o palito de dente, e Patrícia deixou o copo de suco bater com força na pedra do balcão, o líquido espirrando para todos os lados. Clara se virou, os olhos inchados encontrando os meus. Papai, ela sussurrou, e o som daquela voz quebrada foi como um tiro no meu peito. Eu caminhei até ela, ignorei os olhares aterrorizados dos adultos e atirei de cima do banquinho. Peguei-a no colo, sentindo suas mãos geladas e úmidas contra o meu pescoço. Ela enterrou o rosto no meu ombro e soluçou com vontade, um choro de alívio e dor acumulada. Renato, meu genro, você chegou cedo, gaguejou Adalto, tentando se levantar com uma agilidade que ele não demonstrava há anos. A gente só estava ensinando a Clara sobre responsabilidade. Sabe como é, né? Criança de hoje em dia é muito mimada. Responsabilidade, Adalto. Minha voz saiu baixa, num tom que fez Ivone dar um passo para trás. Ensinar responsabilidade é colocar uma criança de 9 anos para lavar a louça de 5 adultos e 2 adolescentes, enquanto vocês ficam sentados rindo? Ai, Renato, não precisa desse drama todo, interveio Patrícia, tentando recuperar a pose, cruzando os braços. Com arrogância. É só louça. Você é muito sensível. A gente vive aqui, somos uma família, todo mundo tem que ajudar. Olhei para o rosto dela, para aquela expressão de quem se sentia intocável sob o teto que eu pagava. Olhei para a casa, para os móveis de primeira linha, para o conforto que eu havia proporcionado com tanto esforço. Aquela não era uma casa de família, era um ninho de parasitas. Você tem razão, Patrícia, eu disse, com um sorriso gelado, que a fez desviar o olhar pela primeira vez. Dinheiro não compra tudo. E a partir de hoje, o meu dinheiro não vai comprar mais nada para vocês. Nem um grão de arroz, nem um segundo de eletricidade. E certamente não este teto. Saí da cozinha carregando Clara sem olhar para trás. Enquanto atravessava o jardim em direção ao carro, ouvi os gritos de Ivone começando a se transformar em súplicas desesperadas. E a voz de Adalto tentando me chamar, mas eu já estava mentalmente no escritório, acessando o portal do banco. O castelo de cartas deles acabara de encontrar o vento. O silêncio dentro do carro durante o trajeto de volta para casa era tão pesado que eu sentia dificuldade em respirar. O cheiro de couro novo do SUV, que antes me trazia uma sensação de conquista, agora parecia sufocante. Pelo retrovisor, eu observava Clara. Ela estava encolhida no banco de trás,
abraçada à sua mochila escolar, os olhos fixos na paisagem borrada pela chuva que finalmente começara a cair, lavando o asfalto quente da tarde paulista. Ela não chorava mais alto, apenas soluçava baixinho, um som que me dilacerava a alma. Chegamos em casa e o ambiente estava imerso em uma penumbra cinzenta. Levei Clara direto para o banho. Enquanto a água morna corria, ajudei-a a tirar aquela camiseta manchada de molho e o avental úmido que cheirava a detergente barato e gordura velha. Ver os dedos da minha filha enrugados pela exposição prolongada à água e as pequenas marcas avermelhadas nos braços, resultado do esforço para segurar panelas pesadas, acendeu em mim um tipo de fúria que eu nunca soubera que possuía. Era uma raiva fria, cirúrgica, que começava a traçar planos antes mesmo de eu perceber. Papai, eu sou inútil? A pergunta dela, feita com uma voz pequena e trêmula sob o barulho do chuveiro, foi o golpe final. Ajoelhei-me ao lado da banheira, ignorando a água que molhava as mangas da minha camisa de grife. Segurei o rosto dela com as duas mãos, olhando fixamente em seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus. Nunca mais repita isso, meu amor. Você é a menina mais inteligente, generosa e preciosa deste mundo. O que aconteceu lá não foi culpa sua. Foi a última vez que eles tocaram um dedo em você ou na sua autoestima. Eu prometo. Depois de colocá-la para dormir, desci as escadas. Letícia, minha esposa, acabara de chegar do consultório. Ela deixou as chaves sobre o aparador de jacarandá e percebeu imediatamente o clima pesado. Quando contei o que tinha visto, detalhe por detalhe, a humilhação, os risos de Patrícia, a apatia de Adalto e a crueldade de Ivone, ela desabou no sofá. Letícia sempre soube que a família dela era difícil, mas a cegueira do amor filial a impedia de enxergar o monstro que a gratidão forçada cria. Ela chorou, não apenas por Clara, mas pela decepção de perceber que seus pais nos viam como meros investidores de suas vidas medíocres. "O que você vai fazer, Renato?" ela perguntou, enxugando as lágrimas, o tom de voz revelando que ela não me impediria de nada. "Vou apenas parar de sustentar a ilusão deles", respondi, caminhando em direção ao meu escritório. Tranquei a porta e me sentei diante do monitor. A luz azul da tela refletia no tampo de vidro da mesa, criando um cenário gélido. Acessei o Internet Banking. Ali, na aba de pagamentos agendados, estava a radiografia da minha generosidade mal canalizada. O financiamento da casa no Jardim das Acácias era a maior parcela, R$ 8.500 mensais. Eu havia feito o contrato em meu nome, como garantidor, mas o imóvel estava alienado ao banco sob a promessa de que eu manteria os fluxos. Cliquei em excluir agendamento. 1, 2, 3 meses de inadimplência seriam suficientes para o processo de retomada começar, já que o banco era rigoroso com aquele tipo de crédito imobiliário. Em seguida, fui para a conta de energia e água. Cancelei os débitos automáticos. Entrei no aplicativo do supermercado de luxo que entregava as compras na casa deles. Assinatura mensal. Cancelada. O plano de saúde Prime para os dois? Cancelado. O cartão de crédito adicional que eu havia dado para as emergências, mas que Ivone usava para comprar roupas para os filhos de Patrícia? Bloqueado. Enquanto eu executava cada comando, sentia um peso saindo das minhas costas. O som de cada clique no mouse ecoava no escritório silencioso como o martelo de um juiz. Eu estava sentenciando-os à realidade que eles tanto desprezavam. Eles queriam que Clara aprendesse o valor do trabalho duro através da humilhação? Pois bem, eles aprenderiam o valor da sobrevivência através da escassez. Não demorou muito. O silêncio da noite foi quebrado pela vibração incessante do meu celular sobre a mesa. O identificador de chamadas mostrava sogra Ivone. Ignorei. 10 segundos depois, cunhada Patrícia. Ignorei. Novamente. Então veio uma enxurrada de notificações no WhatsApp. O grupo da família, que eu mantinha no mudo há meses, começou a explodir com mensagens. "Renato, meu cartão foi recusado no posto de gasolina. Que vergonha eu passei aqui. Resolve isso agora", escreveu Patrícia com a audácia de sempre. Logo abaixo, a mensagem de Ivone.
já mudando o tom de agressividade para a vitimização clássica. Meu filho, deve ter havido algum erro no banco. Fomos comprar o remédio do seu sogro e disseram que o plano de saúde não está ativo. A Clarinha deve ter te contado que brincamos com ela hoje, né? Coisa de avó, você sabe como é. Atenda o telefone. Ri amargamente. Brincamos. Para eles, transformar uma criança em empregada doméstica sob gargalhadas de deboche era uma brincadeira. Decidi responder apenas uma vez, para que não houvesse dúvidas. Digitei com calma, cada letra pesando como chumbo. A brincadeira acabou, Ivone. A partir de hoje, vocês estão por conta própria. A casa, o mercado, a luz e os cartões. Aproveitem o conforto enquanto durar, porque o banco não costuma ser tão paciente quanto eu fui. Não me liguem, não procurem a Letícia e, principalmente, fiquem longe da minha filha. Bloqueei todos, um por um. Senti uma paz gélida tomar conta de mim. Eu sabia que o processo legal de leilão de um imóvel financiado levava tempo, mas sem o meu aporte, a estrutura deles colapsaria em semanas. Eles não tinham reservas, não tinham brio e, acima de tudo, não tinham mais a minha condescendência. Deitei-me ao lado de Letícia, que já dormia um sono inquieto. Olhei para o teto, ouvindo o som da chuva engrossar lá fora, batendo contra os vidros. Eu havia construído um castelo para porcos, e agora estava apenas abrindo a porteira para que a lama os encontrasse. A verdadeira vingança não é o golpe físico, é a retirada da proteção. Eles iam descobrir, da forma mais dolorosa possível, quanto custa o desprezo que semearam. 2 meses se passaram desde aquela tarde sufocante na cozinha de Ivone e Adalto. O tempo, que antes parecia correr contra mim na correria do escritório, agora fluía com uma cadência diferente, mais leve, quase como se o ar em nossa casa tivesse sido filtrado. Clara voltara a sorrir. Matriculei-a em aulas de natação em um clube próximo. Ver minha filha mergulhando naquela água azul e cristalina, lavando simbolicamente os resquícios daquela água suja de louça, era o meu maior bálsamo. No entanto, enquanto a nossa vida se organizava em uma nova harmonia, o castelo de cartas que eu havia deixado de sustentar começava a desabar com um estrondo que eu podia ouvir de longe, mesmo mantendo todos os canais de comunicação bloqueados. O sol de meio-dia em São Paulo não perdoa. O asfalto da Faria Lima refletia um calor que parecia derreter a paciência de qualquer um. Mas dentro do meu escritório, o ar-condicionado mantinha uma temperatura constante de 21 graus. Eu estava revisando uma planilha de auditoria quando a minha secretária, com um tom de voz hesitante pelo interfone, anunciou que havia uma mulher, bastante alterada, na recepção exigindo falar comigo. Eu não precisei perguntar o nome. O perfume doce e enjoativo de Patrícia parecia ter chegado antes dela, impregnando o corredor de carpete cinza. Quando permiti que ela entrasse, a visão foi quase satisfatória. Patrícia não ostentava mais as bolsas de marca, provavelmente vendidas em algum brechó de luxo para pagar contas básicas, e sua expressão de arrogância fora substituída por uma máscara de desespero e raiva contida. Ela bateu as palmas das mãos na minha mesa de jacarandá, fazendo com que o meu café oscilasse na xícara de porcelana. "Você ficou louco, Renato", ela gritou, a voz falhando. "Meus pais estão vivendo à luz de velas. A Enel cortou a luz ontem de manhã e a Sabesp já avisou que vai fechar o cavalete da água se a conta de 3 meses não for paga hoje. Você tem noção do que é deixar 2 idosos nessas condições?" Recostei-me na minha cadeira ergonômica, cruzei as mãos e a observei com a curiosidade de quem estuda um espécime em um laboratório. O silêncio que mantive por longos 30 segundos a deixou ainda mais instável. Eu sentia o cheiro do suor dela misturado ao perfume barato, o som da respiração ofegante, o estalo das unhas maltratadas contra a madeira. "Eu tenho plena noção, Patrícia", respondi, minha voz soando como um sussurro frio em meio ao caos dela. "Assim como tenho noção do que é deixar uma criança de 9 anos em cima de um banquinho, sendo humilhada por quem deveria protegê-la. Onde estava a sua preocupação com condições humanas naquele dia? Isso é ridículo. Você está punindo a família inteira por causa de uma bobagem." Ela tentou desviar o foco.
Um movimento clássico de quem nunca assume a responsabilidade. O Enzo e a Valentina não conseguem estudar no escuro. Minha mãe está chorando o dia todo. O Adalto, ele está tendo picos de pressão. Você vai ser o responsável se algo acontecer com ele. Não, Patrícia. O responsável por eles é você, eu disse, levantando-me lentamente. Durante anos, eu fui o banco, o plano de saúde e o teto. Eu fui o suporte para que vocês pudessem viver uma vida de aparências. Agora, o papel de provedora é seu, ou do seu marido, que continua gastando o pouco que ganha em apostas online, não é? Eu sei de tudo. Ela recuou um passo, a pele empalidecendo sob a maquiagem carregada, mas o golpe final ainda não havia sido desferido. Abri a gaveta lateral da minha mesa e retirei uma pasta de couro preta. De dentro dela, tirei uma folha com o timbre de um grande banco privado. Era uma notificação extrajudicial de consolidação de propriedade. Você veio aqui reclamar da luz e da água, mas a sua miopia financeira não te permitiu enxergar o problema maior. Comecei, deslizando o papel pela mesa até que ficasse diante dela. Como eu parei de pagar as parcelas do financiamento da casa no Jardim das Acácias há exatos 90 dias, o banco iniciou o processo de retomada. No contrato, eu sou o garantidor, mas a dívida é vinculada ao imóvel. Como não houve purgação da mora, ou seja, ninguém pagou o que devia. Mas o imóvel foi consolidado. Patrícia pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos percorriam as linhas jurídicas sem conseguir processar a realidade. O que isso significa na prática? Ela gaguejou, a arrogância desaparecendo por completo. Significa que, em exatamente 15 dias, o primeiro leilão público será realizado. Significa que, no 20º dia, um oficial de justiça baterá naquela porta com um mandado de emissão de posse. Em termos simples, Patrícia, para que você entenda, vocês têm pouco mais de 2 semanas para empacotar o que resta da dignidade de vocês e encontrar um lugar onde consigam pagar o aluguel. Porque daquela casa, vocês sairão. O grito que ela soltou não foi de raiva, foi de um pavor visceral. Ela começou a implorar, a dizer que não tinham para onde ir, que o apartamento antigo dos meus sogros já havia sido vendido para cobrir dívidas de jogo do meu cunhado. Eu ouvia tudo aquilo como se fosse um ruído branco. A imagem que se sobrepunha ao drama de Patrícia era a de Clara, com os dedos enrugados e os olhos vermelhos de choro, sendo chamada de inútil. Cada súplica de Patrícia era, para mim, o pagamento de uma dívida moral que eles haviam contraído no momento em que tocaram na inocência da minha filha. Saia do meu escritório, Patrícia, eu disse, voltando a me sentar, e avise aos seus pais para prepararem as caixas. Se eu vir qualquer um de vocês a menos de 100 metros da minha esposa ou da minha filha, o próximo papel que você receberá não será do banco, será uma medida protetiva. Ela saiu tropeçando nos próprios pés, deixando um rastro de desespero pelo corredor. Quando a porta se fechou, respirei fundo. O cheiro de café fresco voltou a dominar o ambiente. Eu sabia que o próximo capítulo seria o mais difícil. Ver o leilão se concretizar e a expulsão física de quem transformou minha generosidade em arma de humilhação. Mas eu estava pronto. A justiça, para ser real, às vezes precisa ser implacável como o sol do meio-dia. Senti uma vibração no bolso. Era uma mensagem de Letícia com uma foto de Clara no clube, segurando uma medalha de bronze de uma competição interna de natação. Ela está tão orgulhosa. Renato, dizia a legenda. Sorri. O custo daquela casa no Jardim das Acácias era irrisório perto do valor daquele sorriso. O banco ficaria com os tijolos. Eu ficaria com a alma da minha família reconstruída. O dia do leilão amanheceu, com um céu de um azul tão pálido que parecia lavado, sem uma única nuvem para oferecer sombra ao calor que já começava a subir do asfalto. Eu estava sentado na varanda da minha casa, a quilômetros de distância do Jardim das Acácias, segurando uma caneca de café que já havia esfriado. O silêncio da manhã era apenas quebrado pelo som distante de um cortador de grama e pelo chilrear persistente de um Bem TV. No meu colo, o tablet mostrava a página do leiloeiro oficial. Eram 10 horas da manhã. O cronômetro digital em vermelho retrocedia implacavelmente. 10, 9, 8.
Quando o martelo virtual bateu, senti um arrepio que não era de frio, mas de uma conclusão absoluta. A casa onde eu investi meus sonhos de uma família unida agora pertencia a um grupo de investimentos imobiliários de Rio Preto. 5 dias depois, o prazo para a desocupação voluntária se esgotou. Eu não precisava estar lá. Letícia me pediu para ficarmos em casa, para pouparmos Clara de qualquer resquício daquela toxicidade. Mas eu precisava de um ponto final. Eu precisava ver, com meus próprios olhos, o momento em que o privilégio imerecido se transformaria na realidade nua e crua. Estacionei o carro a 2 quadras de distância, sob a sombra de uma mangueira frondosa. De longe, eu conseguia ver o movimento. O caminhão de mudança, um modelo antigo, com a pintura descascada e fumaça negra saindo pelo escapamento, estava parado rente à calçada, bloqueando metade da rua. A cena era um retrato da decadência. Adalto estava sentado, em uma cadeira de praia na calçada, com a cabeça baixa e as mãos apoiadas nos joelhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Não havia mais a pose de patriarca sustentado. Havia apenas um homem que percebeu, tarde demais, que a dignidade não se herda, se conquista. Ivone saía da casa carregando caixas de papelão mal fechadas, com fitas adesivas descolando. O rosto dela estava inchado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas mesmo naquele momento, eu não conseguia sentir pena. O que eu via era a mulher que gritara com a minha filha, a mulher que usara o meu suor para alimentar o ego de uma filha ingrata. Patrícia era a mais ruidosa. Eu conseguia ouvir os gritos dela dali de onde eu estava. Ela discutia com o motorista do caminhão, gesticulando freneticamente com um cigarro entre os dedos. Os filhos dela, Enzo e Valentina, estavam sentados no meio-fio, cercados por sacos de lixo pretos cheios de roupas. Eles não riam mais. Não havia mais tablets caros nas mãos deles, nem a arrogância de quem se sente superior. Eles pareciam apenas 2 crianças assustadas e confusas, pagando o preço da soberba que os pais lhes ensinaram. Era uma cena triste, mas necessária. O cheiro de poeira e de móveis velhos sendo arrastados impregnava o ar, misturando-se ao odor de diesel do caminhão. Aproximei-me, a pé, caminhando lentamente pela calçada oposta. O som dos meus sapatos contra o concreto parecia ecoar na rua silenciosa. Quando cheguei na altura do portão, Ivone me viu. Ela parou no meio do caminho, segurando um vaso de cerâmica que eu havia trazido de uma viagem ao Nordeste. Por um momento, o tempo parou. O ódio nos olhos dela era palpável, uma chama que tentava me queimar à distância. — Você está satisfeito, Renato? Ela gritou, a voz rouca de tanto desgosto. Veja o que você fez com a gente. Colocou seus sogros na rua. Que tipo de monstro faz isso com a família? Parei e olhei diretamente para ela. Notei que a grama do jardim, que eu pagava para um jardineiro cuidar semanalmente, já estava alta e amarelada. A casa, sem a minha manutenção, já apresentava pequenas rachaduras na fachada. Eu não fiz nada, Ivone, respondi com uma calma que a irritou ainda. Mas eu apenas parei de fazer. A diferença entre nós é que eu construí o meu chão, e vocês tentaram construir o de vocês usando o meu telhado. A família que eu protejo está em casa, segura e amada. Vocês são apenas as consequências das escolhas que fizeram. Patrícia correu em minha direção, o rosto transfigurado pela raiva. O motorista do caminhão deu um passo à frente, temendo um confronto físico, mas eu nem me mexi. Ah, gente vai te processar, ela berrou apontando o dedo no meu rosto. Você prometeu cuidar deles. Você assinou aquele contrato. O contrato está em meu nome, Patrícia, e o banco já o encerrou. Se quiserem processar alguém, processem a própria preguiça de vocês. Ou quem sabe, usem essa energia para procurar um emprego de verdade, em vez de viverem como parasitas. Virei as costas, enquanto ouvia uma enxurrada de insultos e maldições, sendo lançadas contra a minha família. O oficial de justiça, um homem magro de terno cinza e expressão cansada, saiu de dentro da casa com uma prancheta. Ele olhou para o relógio, ignorou os gritos e começou a lacrar as portas que ainda restavam abertas. O som do metal batendo contra o batente foi o acorde final daquela ópera de traição. Eles estavam indo para uma casa pequena, em um bairro distante e barulhento, paga com o pouco que
Patrícia conseguira juntar vendendo os móveis que eu não quis reclamar de volta. Voltei para o carro e respirei fundo. O ar dentro do veículo estava fresco e o rádio tocava uma música suave. Enquanto eu me afastava daquele bairro, senti como se camadas de pele morta estivessem caindo do meu corpo. A vingança, eu percebi, não era vê-los no sofrimento extremo, mas sim vê-los enfrentando a vida sem as muletas que eu lhes forneci. A verdadeira justiça foi devolvê-los ao lugar de onde nunca deveriam ter saído com o dinheiro alheio. Ao chegar em casa, fui recebido pelo cheiro de bolo de laranja saindo do forno. Letícia estava na cozinha e Clara estava sentada à mesa, concentrada em um desenho para a escola. Ela olhou para mim e sorriu. Um sorriso genuíno, sem sombras. "Oi, papai. Olha o que eu desenhei", ela disse, me mostrando uma folha com uma casa colorida, cheia de flores, e 3 pessoas de mãos dadas. Abracei-a com força, sentindo o perfume de shampoo infantil no seu cabelo. Naquele momento, todas as parcelas pagas, todos os desaforos ouvidos e toda a dor da traição sumiram. O banco leiloou a casa, mas eu havia recuperado o lar. A vingança estava completa, não porque eu os destruí, mas porque eu me recusei a ser destruído por eles. Olhei para Letícia e vi o alívio em seus olhos. Sabíamos que, a partir dali, não haveria mais intrusos em nossa felicidade. O silêncio que agora reinava na nossa vida não era de solidão, mas de paz. E a paz, eu descobri, é o único luxo pelo qual vale a pena pagar qualquer preço. Gostou do desfecho dessa história de superação e justiça? Essa narrativa mostrou que, às vezes, é preciso derrubar as estruturas erradas para que o que é verdadeiro possa florescer. O que você achou da atitude do Renato? Ele foi justo ou foi longe demais? Deixe sua opinião aqui nos comentários.